Olá, boa tarde. Tem por título Os Pastorinhos de Fátima, iguais a todos, iguais a nós. E é escrito por Madalena Fontoura, que sempre manteve uma especial proximidade para com a Cova da Iria. Sobre ele já vamos conversar dentro de instantes. Para já ficamos com os temas da atualidade religiosa. Aprender a rezar com Maria foi essa a proposta para a Jornada Diocesana da Juventude em Lisboa, que contou com a participação do Selecionador Nacional. A presença de Fernando Santos ajudou à convocatória dos jovens para a Jornada Diocesana da Juventude, no Patriarcado de Lisboa. A meio deste dia, o programa previa a oração do terço com o Selecionador Nacional, e assim aconteceu no Jardim da Música, em Odivelas. Uma oportunidade para um testemunho público da celebração e da experiência de fé, que é um objetivo para a Igreja. Essa a convicção de Fernando Santos e essa também a motivação que deixou aos participantes. O objetivo da Igreja é esse, é essencialmente ir para a rua. Não podemos ficar em casa, isso seria um grande pecado, acho que seria um pecado tremendo perante os olhos de Deus no dia do julgamento, porque não cumprimos a nossa obrigação. Porque o que Ele nos exorta é isso, Ele não diz para ficarmos em casa, Ele diz para ir para a rua, para levarmos aos outros esta alegria, a conhecer este Deus que é vivo, que está presente no meio de nós. E isso é que é muito importante, é levarmos essa presença. Porque se não a levarmos, se não transmitirmos aos outros, ela terminaria e começava a definhar. E eu tenho a certeza que esta juventude não vai permitir que isso aconteça. Fernando Santos testemunhou em todas as ocasiões e desafia os jovens a esse compromisso, seguindo o exemplo do atual Papa. Este Papa acordou-nos, acho que a todos, nos acorda, sem fugir nunca àquilo que é os dogmas da Igreja, e isso é muito importante, porque muita gente já está a fazer alguma confusão, e o Santo Padre não fugiu nunca, e nem acho que nunca irá fugir daquilo que são os dogmas da Igreja, mas o que lhe acorda é, na realidade, para aquela outra parte, que é a parte das periferias, é fora do aquário, é isso que ele nos está a exortar sistematicamente, e isso é que é importante. Eu acho que o que o Papa nos diz, de alguma forma, é aquilo que também nos é dito quando perguntam, sabem como é que se conheciam os primeiros cristãos? Vede como eles se chamam, não era para a alegria deles. E é isso que ele nos exorta, é que a gente ande na rua e que não tenha vergonha de dizer, eu sou de Cristo. Para os jovens, a oração do terço, com o Selecionador Nacional, acontece com motivação extra. Talvez a mesma que Fernando Santos exprime após o contacto com as novas gerações neste ambiente. É sempre bom estar com os jovens porque enchem-nos, recarregam as baterias, sentires que ao contrário do que se diz, que há muita juventude com Cristo, que tem Cristo em si, e portanto isto é sinal de que Cristo, e não seria de outra forma, não é? Também não podia ser de outra forma. Mas isto é uma presença muito importante, porque traz esta alegria, retira um pouco aquela carga muitas vezes da tristeza, eu acho que isso é muito importante, e ver tanto jovem reunido para mim foi fantástico, porque até a mim me vai alimenta seguramente. Para a maioria destes jovens, a Jornada Diocesana é um momento relevante de um percurso com passos dados em cada semana, feito de encontros, retiros, peregrinações. É sempre importante, ter fé é a base para tudo na nossa vida. No meu grupo de jovens nós organizamos uma peregrinação desde a raiz, o que faz com que nós tenhamos mais contacto com as leituras, com os padres e com isso tudo, e não se torna só de uma caminhada em que eu faço voluntariamente, mas sim dessa organização e do afeto que eu tenho de ter direto com Deus. Ela ajuda-me a desenvolver competências de falar em público, de união, criamos amigos. Faz-me sentir mais integrada assim na Igreja, faz-me participar mais nas atividades e faz-me estar mais junto de Jesus. Está a ser uma experiência nova, é diferente, mas acho que isto ajuda-me a perceber mais, a chegar mais perto simplesmente de Maria, e acho que sim. Aqui aprendemos várias experiências, onde podemos debater sobre vários temas, e é importante para qualquer pessoa. Uma jornada que teve por tema Com Maria abraçamos o mundo. Começou com um diálogo com o Patriarca de Lisboa, dinamizado pelo setor da Pastoral da Juventude, no ano de centenário, a celebrar com a presença do Papa. Queremos sublinhar esta ligação à Nossa Senhora, tão importante para todos os cristãos, claro, para todo o mundo, mas ainda por cima em Portugal, com este fator acrescido de reconhecimento, de gratidão
pela sempre presente ação da Virgem Maria nas nossas vidas. E, portanto, no fundo também queremos as duas coisas, que os jovens possam crescer na sua relação com a Nossa Senhora e, por isso mesmo, também aprender dela a olhar para o mundo com misericórdia, com esperança, não é? E foi essa a proposta do Bispo diocesano, também quando respondeu diretamente a perguntas colocadas pelos jovens presentes. Da parte de quem é jovem há uma grande disponibilidade para se aproximar de grandes coisas, de grandes causas, não é? Para nós cristãos, quando dizemos grandes coisas e grandes causas, estamos a pensar em Jesus e, portanto, esta aproximação mútua é quase espontânea. A nós cabe, digamos, evitá-la, proporcioná-la, esta aproximação, e depois as coisas acontecem, mas antes, durante e muito depois de nós. A Jornada Diocesana da Juventude aconteceu também nas redes sociais. Uma aplicação permitia acompanhar o programa, informava sobre cânticos e conteúdos deste dia e quem não esteve presente pôde enviar as suas intenções para a oração do terço. Já é possível subir ao Cristo Rei. O novo elevador já transporta turistas e peregrinos a um terraço renovado. Nós repetimos com Jesus, vosso Filho, na unidade de todo o Espírito Santo. Amém. Foi benzido e inaugurado o novo elevador do Monumento a Cristo Rei. Dom José Ornelas, na presença de diversas personalidades, presidiu a este momento que foi considerado histórico pelo reitor do santuário. Pela primeira vez, depois da inauguração, uma peça original é substituída. Sem ascensor não há acesso possível à imagem de Cristo Rei. E então, através desta nova aquisição, não só os peregrinos viajam com mais segurança, com mais silêncio, mas também depois, quando chegarem ao piso superior, poderão contemplar motivos bíblicos nas paredes do mirador, coisas que antigamente não existiam, e desta forma podem realmente levar para casa e para si esta mensagem de paz que o Santo Padre quer transmitir. Subir ao Cristo Rei é agora uma experiência renovada. O elevador não conduz apenas a um terraço ou a um miradouro privilegiado sobre Lisboa, mas a um espaço renovado onde a espiritualidade se apresenta nos painéis de azulejo do arquiteto Sousa Araújo. Um espaço que se apresenta diferente para responder a uma procura cada vez maior dos visitantes. Posso dizer que já aumentámos mais de 40%. Portanto, eu quando cheguei aqui em 2003, para ter uma ideia, o número de visitantes ao piso superior eram 110 mil pessoas, este ano, 2016, foram 250 mil. Portanto, estamos quase mais de 100 mil pessoas que em relação a há 10 anos atrás, não é? O acesso ao terraço do Monumento a Cristo Rei esteve encerrado durante um mês para as obras de instalação do novo ascensor. Depois de 60 anos em funcionamento, o antigo elevador foi retirado com recurso a uma grua de grandes dimensões que desceu as peças do antigo equipamento que serão guardadas num espaço museológico a criar neste santuário. Em paralelo, decorreu também uma operação de limpeza da estátua e do pedestal com recurso à técnica de rapel e que despertou a curiosidade de quem olhava o monumento. Eu decidi fazer este trabalho porque tenho gosto em fazer este trabalho, tenho curso profissional mesmo reconhecido internacionalmente, é IRATA, e sou técnico na empresa de segurança do alpinismo. E vertigens, como é que é? Sobre vertigens não há nada a dizer, não existe. O trabalho de alpinismo, em certas circunstâncias, não é fácil de montar. É garantidamente o mais económico e o que oferece uma solução mais rápida. E nestas circunstâncias, a própria estrutura da estátua tinham algumas conexões que facilitaram a nossa montagem de sistema de alpinismo. De resto, é uma obra convencional como todas as outras que nós conseguimos fazer e que estamos dispostos para fazer. A imagem foi limpa em 60 anos 2 vezes. Portanto, foi em 2001, com as grandes obras, e foi agora, portanto, com uma técnica de alpinismo, que é curioso, a obra de 2001 fez que o santuário se endividasse, porque a estrutura de metálica foi necessário colocar à frente do Cristo Rei foi dispensada agora. Os alpinistas foram incansáveis, temos fotografias impressionantes.
O monumento apresenta-se agora renovado e de cara lavada, pronto a acolher os visitantes e a afirmar a sua mensagem de paz. É um monumento que nos diz muito em termos da nossa identidade e da nossa tradição, da nossa herança cultural e religiosa. Foi isso que presidiu à construção deste monumento e que ele continua a ser aquilo que foi, que era um monumento à paz, portanto, ao estarmos fora da guerra, e que ele continua a ser um monumento que, olhando não só para a capital, mas abrindo os braços no estuário do Tejo ao mundo, possa ser de facto uma mensagem de solidariedade, de abertura e de relacionamento pacífico entre as nações e as culturas. Acho que isso é muito importante. Dom José Ornelas sublinha as potencialidades deste lugar e deseja uma integração ainda mais profunda do santuário na ação pastoral da Diocese de Setúbal. Pode encontrar estes temas em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora olhamos o livro de Madalena Fontoura, Os Pastorinhos de Fátima, iguais a todos, iguais a nós. Olá, boa tarde. Obrigado por estar entre nós. Porquê este livro e, particularmente, porquê este título? Iguais a todos, iguais a nós. Os pastorinhos já toda a gente sabe quem são, mas esta tentativa de os puxar para mais próximos de cada um de nós, porquê? Os pastorinhos de Fátima eram umas crianças normalíssimas e eu acho que há imensas pessoas que não sabem isto porque eles já nos aparecem com uma orla de santidade muito grande e eles eram miúdos muito normais e eu interessei muito por isso, cheguei a fazer mesmo assim uma análise psicológica deles, eu sou psicóloga de formação e foi isso que fiz para tentar percebê-los um bocadinho mais a fundo e encontrei 3 miúdos completamente normais e isso interessou-me imenso porque aquilo que seja a proximidade com Deus e a santidade não é feita à margem da vida e, portanto, que eles sejam muito normais interessa-me bastante, mesmo até pessoalmente. Por outro lado, como é que isto surgiu? Eu, no ano 2000, por ocasião da beatificação do Francisco e da Jacinta, fui desafiada a fazer uma breve biografia deles, que fiz. E agora, 17 anos depois, por ocasião do Santo Centenário, pensei que faltava a Lúcia, que não tinha posto junto e que valia a pena já juntar mais elementos, mais reflexões e, por outro lado, também preparar este Centenário de Fátima. E assim surgiu este livro que, dias depois de ser publicado, acompanha já no anúncio da canonização. Portanto, é imensa graça que tenha coincidido agora com esta data. Portanto, é um livro que apresenta estas crianças como exemplos, ao fim e ao cabo, itinerários de caminho à igreja, de caminho na fé, e que podem ser seguidos, e assim é bom que seja, pelas crianças. Particularmente, trata-se de uma oportunidade muito grande para a pastoral junto às crianças. Sim, embora eu tenha escrito este livro para adultos, eu sei que há muitas famílias que já têm usado o texto como leitura para crianças. Eu queria explicar como é que também fiz, porque eu baseei muito nas memórias da Irmã Lúcia, mas para quem conhece, a Irmã Lúcia fez vários textos de memória a pedido dos bispos, mas não estão por ordem, Fez uma sobre a Jacinta, depois fez uma sobre Francisco, fez uma para aprofundar aspectos do segredo, enfim. E o que eu tentei com este livro foi contar a história toda por ordem, começando na vida dos pastorinhos antes das aparições e depois descrevê-los mesmo como é que eles eram, exatamente como é que eles eram como crianças tão normais, e depois contar as aparições uma por uma e as imediatas reações deles, o impacto que cada uma dessas aparições teve neles. Depois conto a história deles depois das aparições, a morte do Francisco, a morte da Jacinta, todo o percurso da vida da Lúcia e a morte da Lúcia. E depois tenho uns capítulos finais sobre um tema que me é muito querido, que é perceber como é que cada um destas crianças acolheu um aspecto da mensagem de Fátima, porque eles não acolheram tudo a mesma coisa, como nos acontece connosco, cada pessoa é tocada mais por um aspecto, e eles também. E, por outro lado, há uma pedagogia que faz dos diálogos de Fátima quase um manual de educação, porque a maneira como o Anjo, primeiro em 1916 e depois a Nossa Senhora em 1917, se propõem e dialogam com estas crianças é propriamente uma indicação educativa muito grande. Eu também trabalho na educação e, portanto, acho que para todas as famílias e para todas as pessoas que trabalham na educação, isto pode ser uma bela indicação.
A Fátima tem sido uma constante na sua vida, digamos, é particularmente próxima, é ou foi servita de Fátima, ainda é, é servita de Fátima, e daí também há um envolvimento pessoal muito grande nesta mensagem, neste fenómeno de fé, que se experimenta de forma tão palpável naquelas peregrinações tão grandes na Cova da Iria, não é? É verdade. A mim, em Fátima, sempre me interessou e sempre me tocou mais particularmente o facto de ser um lugar de uma presença. Porque eu tenho a impressão de que às vezes transportamos a nossa fé e a nossa experiência religiosa como se fosse para um âmbito de refúgio, pausa, uma margem da vida. E a mim o que me interessa é esta coisa de que a vida normal é habitada por uma grande presença. Eu acho que essa é a experiência do cristianismo, mas é também... Fátima torna isso muito próximo, porque realmente a gente vai àquele lugar e é muito engraçado estar lá mesmo em dias normalíssimos, sem ser 12 e 13. As pessoas que ali se aproximam, vê-se perfeitamente que vão desde turistas, pessoas que estão em congressos, pessoas que vão ali só de curiosidade, pessoas muito devotas, pessoas com fé, religiosos, leigos. E há ali qualquer coisa, a irmã Lúcia descrevia isso como uma atmosfera de sobrenatural, ou seja, há ali um lugar que se percebe que é habitado. E eu tenho a ideia, a minha visão da vida cristã é essa, é que a nossa vida, a graça que tem a nossa vida, mesmo quando ela tem alguns momentos de sofrimento, é que ela é habitada. E a presença é o fundamental em Fátima. Eu acho que vão lá tantas multidões porque a gente não vai lá fazer o quê, não é? Vai-se lá, se vai ao encontro de... E eu acho que esse é o grande segredo de Fátima. Essa percepção daquele clima é quase partilhada até por não crentes, não é? Absolutamente, absolutamente. E há muitas pessoas, há imensas histórias de pessoas que se aproximam da fé por causa de Fátima, por causa de aquele lugar ali, aquele encontro. Aliás, também é muito curioso depois que a experiência de Fátima se torna uma fonte de paz. E é muito engraçado porque a Cova da Iria, a palavra Iria tem uma raiz grega que é paz. E naquele tempo, aquela zona dali era toda feita em altos e baixos, que todos tinham um nome, a cova disto, a cova daquilo. E Nossa Senhora vai aparecer numa cova que é a Cova da Paz. Mas a experiência, além de Nossa Senhora ter dito em todas as aparições aos miúdos que rezassem pela paz, e portanto isso era um tema que foi sempre muito querido a Fátima e aos pastorinhos, acho que é a experiência que todos nós temos quando vamos a Fátima, que é uma experiência de paz e que acaba por nos lançar no grande desafio de propor essa paz única que se tem no encontro com Deus a todas as pessoas à nossa volta. Voltando aos pastorinhos, olhando as suas figuras, o seu itinerário de vida, nós deparamos, eu não gosto muito da palavra radicalidade, mas coerência, entrega, uma grande fidelidade, não é? Àquilo em que eles acreditavam e iam percebendo pelas manifestações que iam presenciando. E é um desafio também para nós céticos nesta sociedade que nos apresenta muitas verdades, muita coisa, também para nos centrarmos em questões mais essenciais e vivermos a fé com mais entrega e de forma mais séria, mais empenhada. Não, absolutamente. A mim o que me parece que aconteceu aos pastorinhos é que levaram a sério aquilo que lhes aconteceu. Eles, o que lhes aconteceu foi Nossa Senhora aparecer-lhes em cima de uma árvore, não é o costume que acontece às pessoas, mas a todos nós acontecem grandes encontros e grandes experiências de fé e a questão é o que é que a gente faz com isso na vida e o que é fascinante nos pastorinhos é que eles, este encontro com a Nossa Senhora levaram-no até às últimas consequências e levaram-no também de acordo com a personalidade de cada um, porque o Francisco, que era um miúdo mais reservado, levou muito a sério o tema da oração e da proximidade, do consolar a tristeza de Deus, que é na expressão da mensagem de Fátima, Deus está triste. E a Jacinta, que era uma miúda muito afetiva, levou muito a sério a conversão dos pecadores, ou seja, aquele amor que ela tinha à sua mãe, à Lúcia, de quem era tão amiga, estendeu-se às pessoas todas feridas e necessitadas de conversão. E depois a Lúcia, a quem Nossa Senhora pede que fique cá mais algum tempo, algum tempo, que foram mais 88 anos, toma mesmo a sério este espalhar o coração de Nossa Senhora, ou seja, a presença maternal de Nossa Senhora como caminho de uma maneira simples e muito humana de chegar à experiência da fé e que ela torna-se mesmo porta-voz disso a partir da simplicidade da sua experiência. E ela própria encarnou essa experiência. Ela era uma mulher alegre, bem disposta, atravessou todas as dificuldades da sua vida e toda a solidão em que ficou por causa dos primos morrerem,
sempre com uma certeza do conforto da presença de Nossa Senhora e uma certeza do bom que era para a vida das pessoas, a experiência da fé, sempre muito próxima das pessoas, com muita compaixão pelas feridas, pelos erros dos homens, mas sempre com a noção de que há uma proposta que pode fazer a vida ficar de facto melhor. A vida fica melhor com a fé. Às vezes as pessoas que não têm fé dizem: vocês têm muita sorte, assim para vocês é fácil. Eu às vezes, quando era mais miúda, zangava-me e dizia: fácil, não é nada fácil. Mas hoje tenho a dizer que sim, é verdade, a vida é muito melhor com a fé. A vida é muito melhor com a fé. Agora, com a santidade próxima, a canonização próxima, porque a santidade já de alguma forma foi reconhecida, do Francisco e da Jacinta, de alguma forma é um reforçar também deste exemplo destas duas crianças, o seu exemplo de vida, não apenas para a Igreja, mas para dar-lhes uma outra expressão, uma outra dimensão. E agora transpõe também um bocadinho as fronteiras portuguesas para chegar a toda a parte. E a mim parece-me que também tem esta poderosa utilidade educativa, porque às vezes, hoje em dia, variamos entre uma educação muito protetora das crianças, a defendê-las de qualquer sofrimento, de qualquer incómodo, pensando com isto prestar-lhes um serviço. Ou então, pomos-lhes uma pressão tremenda, mas uma pressão de sucesso. E, no caso, o exemplo dos pastorinhos faz-nos ir por outro caminho, que é um caminho de não ter medo das circunstâncias adversas, difíceis, que as vidas todas têm e que eles transformam em ocasião de um amor maior a Deus e aos outros. E, por outro lado, a lógica não é a lógica do sucesso, a lógica da utilidade da vida é dar-se. Aliás, Nossa Senhora pergunta-lhes: quereis oferecer-vos a Deus? E é essa a experiência que eles fazem, oferecer-se e, portanto, dando a vida deles tem uma utilidade que é fascinante. Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco, a nos ter apresentado este livro, mas principalmente apresentado a dimensão de Fátima e dos pastorinhos, pelas suas palavras, pelo seu testemunho. Muito obrigado pela sua presença. É um livro que sublinha a proximidade dos videntes de Fátima à realidade cotidiana de todos nós. Nós não terminamos sem lembrar que ainda hoje pode acompanhar, mais logo, a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.